Queridos plantoides, vamos fechando então aqui a sequência de vídeos relacionadas a Zarace com base em preço. Aí vocês vão me perguntar: mas por que você resolveu fazer vídeos em cima de valores? porque é uma maneira também de ajudar a todos vocês a se contextualizarem em relação à escala de valores e quais são algumas das espécies que se enquadram nessa escala. Vamos falar então hoje sobre as plantas caras ou muito caras. Caras e raras são coincidentes? Eu posso afirmar para vocês que para as plantas, para as Zarace, que são famosas, reconhecidas aí nas redes sociais, que tem destaques entre influencers gringos, caro e raro faz sentido sim. Lembrando que o termo raro cai naquela subjetividade que eu já expliquei em outros vídeos. Nesse caso específico, é mais raro porque às vezes não tem facilmente no país, no Brasil. Ou é mais raro porque sim, no habitat natural ela é endêmica ou está se reduzindo por causa da extração. Mas no vídeo de hoje, as que são caras aqui no Brasil é basicamente porque não são nacionais. Existe todo um processo para se conseguir adquirir determinadas espécies. Lá fora já está caríssimo devido à conversão de moeda, devido a todos os outros custos embutidos para conseguir trazer determinadas plantas. E assim, se tem pouca matriz aqui então, poucas unidades, supostamente a espécie ainda é lenta para crescimento e os próprios colecionadores, consumidores estão antecipando sua lista com base em referências estrangeiras que supostamente nem existem no Brasil. Tudo isso e mais algumas condições tornam essas plantas caras. Trazendo então assim da minha coleção, vou apontar para vocês quais são essas que se classificam mais ou menos nessa escala das plantas caras ou muito caras. Estamos então falando de um valor médio referencial não impositivo de R$ 800 para mais, ao infinito e além. Philodendron Ring of Fire. Ele é basicamente um cultivar do Philodendron Henderson's Pride ou Jungle Bug. A característica principal dele é a variegação, certo? Essa folha é bem característica, com mais clorofila, a outra com menos. Essas folhagens novas, que são avermelhadas ou inteiramente com menos clorofila, o mercado internacional está tratando como Philodendron Golden Crocodile, crocodilo dourado, ou seja, é mais um cultivar. Então vocês notam que a partir de uma única planta aqui, um único indivíduo, está nascendo dois cultivares aqui que o mercado dividiu. Esse carinha aqui então, com folhagens mais avermelhadas, lisas, sem manchas, né? É o Golden Crocodile. Esse aqui é o Ring of Fire. Para vocês terem uma referência, esse é o Henderson's Pride. Essa planta vai ficar com folhagens no formato semelhante, só que com essas cores, essas tonalidades, essas características de variegação. No vídeo que deu início a essa sequência de episódios com base em mercado, valores, eu coloquei essa unidade como médio, valor médio. E eu supostamente que não atuo com vendas formalmente nem informalmente, se eu fosse vender, eu como colecionador, sem interesses formais de venda, trataria como uma planta de valor médio. Se eu fosse um lojista formal, com custos de loja, notas fiscais, todo um sistema de logística, necessidade de autossustento, sustentabilidade do próprio negócio, provavelmente eu trataria como uma planta cara ou muito cara. Então assim, eu simulando uma ideia, lanço no Stories essa planta por R$1.000, deixo até o preço visível. Com certeza vou ter comprador para essa unidade. Outro híbrido, Philodendron Florida Ghost.
finalmente alcancei essa folha adulta. Eu tô praticamente há 2 anos com essa plantinha. Folhagem linda, que vai ganhando pigmentação mais escura à medida que envelhece, como essa aqui. Na hora que pintar no mercado essa plantinha, aparecer de novo, ela vai estar beirando o topo do valor médio pro caro. Aumentou muito a procura. Na época eu já não paguei barato no Florida Ghost. Se surgir a disponibilidade de uma folhagem adulta do Florida Ghost, como a minha, intensifica a certeza de uma planta cara ou muito cara. Porque aí entram nos custos os investimentos de tempo de cultivo, insumos aplicados e etc. Philodendron Florida Beauty. Folhinha nova nasceu aqui já, tá ainda ganhando a coloração final, já tem uma gema nova soltando. Tô achando que ela é mais rápida do que eu imaginava, embora seja uma variegata. Essa aqui é uma clássica de reputação internacional. A gente pode dizer aí que os colecionadores mais específicos, que têm uma visibilidade midiática nas redes sociais, eles cultuam essa espécie. O consumidor brasileiro, assim como todos, muito atento a esses movimentos, passam a entender essa planta como high collection. No Brasil, e recentemente, foi a primeira vez que eu vi ser divulgada esse lançamento de uma maneira mais exposta, uma única unidade, e tá aí então outro híbrido que vai se colocar aí numa escala de cara ou muito cara. Philodendron Florida Beauty. Mais um híbrido. Esse carinha aqui, o Philodendron Florida Bronze, outro híbrido que eu postei recentemente no feed, lá no Instagram. Ele é um híbrido do Florida Green com o Black Cardinal, que é outro híbrido feito de muitos híbridos, desenvolvido a partir de muitos híbridos. Essa planta, quando tiver uma folhagem mais adulta, ela está juvenil ainda, ela vai se assemelhar ao Philodendron bipennifolium, só que com essas colorações marrons, burgundy, com essa folhagem estreita e alongada que atrai sim muito dos colecionadores. Esse carinha aqui nem tem tanta reputação em cima das coleções mais famosas que estão aí nas redes sociais. Ele é muito menos reconhecido, inclusive, que o Philodendron Ring of Fire. Só que aquilo, ele é quase que exclusivo no Brasil. Então, supostamente, com essas características estéticas e a alta exclusividade no país, daria para tratar também como uma planta cara ou muito cara. Vamos lá para fora então agora, que eu vou mostrar 2 outras espécies. Minto, um é híbrido natural, ou seja, a própria natureza cruzou espécies diferentes, e o outro sim é espécie. E depois a gente volta para cá para encerrar o vídeo. Um break para a gente ver a Zeuglossa fazendo a festinha aqui, ó. Quantas! Na inflorescência do Anthurium magnífico. Philodendron Joep, então. Um híbrido natural, que eu já trouxe algumas vezes aqui no Flight Channel e lá no Jardineiros Urbanos, certo? Em termos de coleção, ele já está há mais tempo. Existem mais colecionadores com ela, existem produtores, só que não o suficiente para atender uma demanda muito grande que começou a pipocar aqui no Brasil. A procura ultimamente no Brasil está gigantesca, nas proporções da nossa vila selva urbana, né? A gente está falando na casa dos milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares que estão se envolvendo com esse universo. Neste caso aqui é lei de oferta e procura na veia, bem clássica. Philodendron Patrice tem uma reputação mundial no universo das coleções, talvez até menos do que o Florida Beauty, para falar a verdade, principalmente porque ela não é uma planta fácil de cultivo, tá, gente? Ela dá mais trabalho, ela é mais lenta, ela precisa de condições mais propícias e frequentes
constantes para o desenvolvimento. Então, assim, muita gente não quer arriscar em investir mais alto numa planta dessas e correr o risco de perder. Patrícia é uma espécie, não é brasileira. Então, assim, tem poucas matrizes, é relativamente lenta no seu crescimento e se tornou aí uma queridinha entre colecionadores. De novo, vai ter mais gente querendo do que unidades disponíveis. Então vejam só, o Philodendron joepe ele já tem uma reputação mundial entre os colecionadores. No Brasil tem um número de colecionador com as plantas em mãos e produtores também, só que num ritmo de reprodução inferior ao despertar dos colecionadores brasileiros. Então, assim, vai demorar um tempinho aí para se esparramar. E quando se esparramar, a tendência é os valores estarem no topo. Diferente da valoração, do processo de valoração do Ring of Fire. Ring of Fire, lá fora, é uma planta média, não custa muito caro e às vezes dá para encontrar até barato, diante da escala que rola, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Só que no país não tem praticamente nenhuma matriz dessa planta, desse híbrido. Então o que faz ela ser cara são outros fatores. Uma já é mais clássica do universo da coleção. E por fim, mas não menos importante, eu vou trazer para vocês aqui uma espécie que é basicamente o olho do coração, até pouco tempo, ou ainda é, dos colecionadores veteranos gringos. E eu posso afirmar aqui que a Kaylee Allen, ela ajudou muito mundialmente a essa planta ganhar uma visibilidade mais popular, saindo da esfera dos colecionadores mais veteranos. Estou falando da espécie que forma nada mais, nada menos que a marca da loja da Kaylee Allen, a Monstera obliqua Peru. Sim, finalmente eu a adquiri, soltando uma folhinha nova, crescendo aqui já. Monstera obliqua Peru. A tal, a partir dela a gente pode ir quebrando com o conceito popular da Monstera oblíqua. Muita gente ainda usa erroneamente o termo oblíqua para caracterizar todas ou quase todas monsteras furadinhas. O pessoal já está se acostumando a usar mais o termo Adansone, ora laniata, ora clotskiana, ora Adansone, porque oblíqua é uma espécie específica e essa aqui é uma delas, não brasileiras, não nacionais e que a partir de construções míticas também feitas na internet vai incentivando essa planta a alcançar um altíssimo nível de desejo. Até então eu tinha visto dela por fotos, muitas fotos, dezenas, centenas, milhares de fotos em feeds desses colecionadores gringos de alta patente, vamos dizer assim, é só uma referência. E eu posso afirmar que pessoalmente, olhando a estrutura, a espessura da folhagem, algumas pequenas condições buladas, crespas, é realmente uma espécie diferente em sua estrutura. Quem já tem um olhar mais apurado e percebe as diferenças entre a Adansone, Praetermissa, Clotskiana, Aphylecleriana, Adansone laniata, vai bater o olho num indivíduo desse tipo e com certeza vai falar: que diferente, muito diferente na real. A folhinha nova aqui, provavelmente o vídeo não vai conseguir captar, ela é fininha, ela é muito fininha. Não completei nenhum ciclo com ela, mas até onde eu li, busquei referência, estudei, é uma planta, é uma espécie de desenvolvimento relativamente rápido e começou somente agora a despontar lentamente no mercado. Então, por analogia, assim como era o Veit há 3, 4 anos atrás,
é a Monstera obliqua peru agora no Brasil. E assim segue a cultura de coleção no caso de plantas de Arace no país. É uma dinâmica normativa em todo o mundo e é uma dinâmica que faz parte culturalmente, milenarmente do universo da coleção. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides. Agradeço demais todo esse rolê, toda essa jornada com base em valores, escala de preço, mercado, urban jungle, selva urbana, indoor plants, plantas indoor no Brasil. E até o próximo episódio. Valeu, queridos!